Meus irmãos, hoje nós vamos falar a respeito da saúde mental do cristão, que, em verdade, né, as pessoas são pessoas. Elas podem pertencer a alguma igreja, alguma religião ou não. Elas continuam sendo pessoas. Elas podem ser cristãs, elas podem ser muçulmanas, podem ser budistas, ou outras tantas correntes que existem, continuam sendo pessoas iguais umas às outras. Não existe diferença entre as pessoas, né, nesse sentido. Cada ser humano que nasce aqui nesse mundo, ele já tem a sua trajetória espiritual, a sua jornada espiritual, da qual ele não tem conhecimento. E essas jornadas espirituais que cada espírito tem, determina a condição que ele nasce aqui nesse plano, nessa vida. As coisas que ele tem que enfrentar, as condições, né, são diferentes para cada um. Então a pessoa vai ter a sua condição e com aquela condição ela vai ter que enfrentar a vida. Essa condição, né, vai depender então das suas jornadas anteriores e a pessoa está aqui para poder mudar. Todo mundo que nasce, nasce para mudar, para ele morrer melhor do que nasceu. Se foi o contrário, né, ele morrer pior do que nasceu, é porque ele desperdiçou a luz que Deus deu para ele ao nascer. Então, em verdade, a saúde mental é uma coisa que anda bastante abalada ultimamente nas pessoas em geral. Alguns cristãos, né, principalmente de algumas determinadas igrejas protestantes, principalmente, eles pensam que não podem ter nenhum problema mental. Que se tiver um problema mental, é o inimigo, é o Satanás, é o capeta. E tem que, então, né, exorcizar, desencapetar a pessoa, para que daí, né, a pessoa volte ao seu normal. Uma vez eu atendi uma senhora e ela estava toda cheia de roxo, toda marcada. E eu, né, perguntei, a senhora tá, porque ela estava muito agitada, se ela estava se batendo muito. Aí ela disse, não, meu filho, foi o pastor ontem à noite tentando tirar o capeta de mim. Ele tinha machucado toda a mulher, mas está espancado tentando tirar o capeta. E em verdade, né, a doença mental, ela pode pegar qualquer pessoa. Se ele estiver numa igreja e for cristão, ele não está isento de doenças. Todos os cristãos também ficam doentes. A gente vê as pessoas com problema no coração, no fígado, no pulmão, nos intestinos, em várias partes do corpo, nas juntas, reumatismo, para tudo que é lado, pressão alta, diabetes, colesterol, enfim, as pessoas têm suas doenças. Vai da maneira como conduzem sua vida, da maneira como se alimentam e daquilo que elas podem, né? Que, enfim, às vezes a pessoa queria uma coisa, mas ela só tem outra. Então, a, a pessoa, assim como pode ficar doente de qualquer órgão, ela também pode ficar doente do cérebro. E a doença mental nada mais é do que alguma alteração no cérebro da pessoa. Pode ser que exista uma causa, exista um problema, mas os cientistas estudaram muitos e viram que a grande maioria das pessoas que realmente têm um problema, ou deprimem, ou têm um transtorno, ou são psicóticas, são pessoas que têm uma alteração no seu cérebro, ou na química. Geralmente não é uma lesão, é uma alteração funcional, principalmente nas conexões que são químicas. E aí,
Tem pessoas que desenvolvem depressão, desenvolvem transtorno bipolar, desenvolvem transtorno obsessivo compulsivo ou psicoses, né? E outros simplesmente neuroses, né? São as ansiedades, que daí pode ser sim por uma condução da maneira como a pessoa conduz a sua vida, o seu entendimento, como ela se impressiona ou não com as coisas, porque certas informações impressionam muito uma pessoa, o outro está nem bobo, acha que aquilo não é nada. Então vai do que significa para cada um as coisas. E é claro que o cristão, ele se mantendo firme na luz, com Deus, com Jesus, obedecendo, fazendo aquilo que Deus quer, ele estará mais protegido, porque ele se expõe menos a ambientes que são tóxicos, que adoecem, né? As pessoas que têm Deus, que são cristãs, normalmente elas não ficam usando substâncias, drogas, coisas que alteram mais ainda o cérebro. E os que não têm Deus não se importam. Hoje tudo é o princípio do prazer, a festa, a alegria, todo mundo quer um retorno. Ninguém quer fazer mais nada se não tiver um retorno daquilo que está fazendo. Então, o ser humano, aí, ele tem a maneira como ele conduz, né, a sua mente, a maneira como ele vai administrando suas relações com os outros. E nós sabemos, né, a ciência tem estudado muito, que uma pessoa, para ser saudável mentalmente, ela precisa ter conexões sociais. Ela não pode ser um ser humano isolado, sozinho, ou um ser humano que, né, acha tudo ruim, não gosta disso, não gosta daquilo, e naturalmente ele vai reduzir o seu universo, né, e vai ter uma vida mais limitada. Mas a pessoa que tem conexões, a pessoa, né, com o cristão, por isso que é importante, ele tem a igreja, ele tem os eventos relacionados, ele tem os irmãos para conversar, ele tem casas para poder ir, ele não precisa estar indo nessas coisas de bares, de boates ou de festas pagãs. A gente pode tranquilamente se divertir e curtir a vida, tendo a nossa conexão social saudável, sem álcool, sem nenhuma droga para atrapalhar. Então, o ser humano, né, ele precisa dessas conexões, porque está acontecendo um fenômeno que são dois, na verdade, que é a solidão e o isolamento social. Apesar de parecidos, são coisas diferentes. A solidão, ela se refere mais ao abstrato, ao sentimento, né, de estar só, de não ser compreendido. E uma pessoa pode sentir solidão mesmo junto com os outros. Ela não precisa estar isolada para sentir solidão, é uma coisa interna dela. E o isolamento social já é do externo, você afasta das coisas ou das pessoas, né? Então é claro que um isolamento social pode levar à solidão, mas nem todos que se isolam têm solidão. Mas certamente a pessoa que é mais isolada, que não tem as conexões sociais, ela não tem uma mente tão saudável, porque ela não exercita as relações, a interlocução, a troca com o outro, porque a nossa mente precisa dessa troca para poder entender o real significado das coisas, para ter a lógica da existência. Senão a pessoa cai muito num universo próprio seu e às vezes rola muito em cima do mesmo pensamento ou de pensamentos que levam sempre para o mesmo rumo, para a mesma direção, e a pessoa entra em sinucas que não consegue, às vezes, escapar. Então, tendo as conexões sociais, tendo as amizades, tendo, enfim, convivências, ela geralmente daí não vai ter a solidão, não vai ter o isolamento, e a tendência é ficar mais saudável.
Então isso é uma dica importante, né, para a gente manter a vida saudável, tem que se manter sempre conectado com os outros. Mas, em geral, as pessoas que têm a doença mental, que precisam tratar e precisam tomar medicação, é porque tem uma alteração no cérebro, tem uma falha. E não adianta igual um rio e uma ponte. Tem o rio, você quer atravessar o rio, vai precisar de alguma coisa. A melhor coisa que nós temos hoje são as pontes. Se você estiver passando por uma ponte de noite, dormindo dentro de um carro, você nem vê que tem a ponte. Agora, se não tiver a ponte, você chegar até ali, você vai perceber claramente que está o rio ali. Então, assim é a doença mental para aquela pessoa que tem realmente uma alteração no seu cérebro. Ele precisa usar a medicação que vai fazer o papel da ponte para conectar os lados que não estão se conectando. E isso basta ser um ser humano. Não precisa ser, né, ah, cara que faz coisa ruim ou que faz mal. Pessoas boas também têm depressão. Pessoas boas também podem psicotizar, também podem enlouquecer. Porque vai depender do seu cérebro. E o seu cérebro é uma condição estabelecida por Deus. Existem coisas que cada um vai ter que passar aqui nessa vida. E não adianta espernear. Então, aquele que tem realmente o problema, ele precisa de um tratamento. Muitas vezes não é necessário usar a medicação, intervenções psicoterápicas de várias maneiras podem ajudar muito. Hoje a psicologia está em alta, temos tantas formas de terapias, aonde é aconselhável para todos clarear a sua mente, tentar se entender melhor, porque assim ela começa a se conhecer de verdade. Senão a pessoa entra numa sinuca do pensamento e ela se vê diferente do que ela realmente é. Se você pegar 10 pessoas e elas forem falar sobre você e puderem falar a verdade, elas vão falar coisas que vão te impressionar que você não vê em você. Eu não sou assim. A gente se enxerga melhor do que é. O outro nos enxerga, às vezes até pior do que a gente é, mas a maioria não tem a visão de nós que nós temos de nós mesmos. Então, o cristão é um ser humano. E ele estando realmente com Deus, ele tem mais proteção. Mas se ele tiver que passar por uma doença mental, ele vai passar. Existem coisas que nessa vida a gente não tem para onde fugir. Fazem parte da nossa trajetória. E se assim for de ter determinadas doenças, né, a gente pode ter. Né? Tem uns que têm doenças mentais, mas outros têm doenças em outras partes do corpo, porque o ser humano é doente. Porque a doença começou com o pecado no espírito, com a desequalização do espírito. E aí, então, todo ser humano tem alguma desequalização, senão ele não estava aqui nesse plano. Esse plano é um grande hospital espiritual para tentar corrigir o espírito, que ele ficando perfeito leva tudo à perfeição. Então, a gente precisa entender isso e ajudar as pessoas que têm problemas, né, e encaminhá-las para o tratamento. Se a pessoa é muito cristã, acha que alguns psicólogos são ateus, o que não, procura um psicólogo cristão, tem vários psicólogos cristãos, então procura um deles, mas em geral o profissional está preparado para atender qualquer pessoa. Mas enfim, existe esse feeling, essa troca que é empatia, né, então a pessoa gosta do tal, né, profissional, o outro já gosta do outro, enfim. É uma forma como cada um se identifica, mas o importante é que a pessoa vença, né, a sua resistência, vença os seus preconceitos e aceite e se trate que ela vai viver bem melhor, e a família. Porque o doente mental mais grave, né,
ele traz muita dificuldade para todos se ele não se tratar. Se ele se tratar, ele é uma pessoa que pode conviver, hoje a gente sabe, em sociedade, tudo, e ser uma pessoa aceita como os outros. Agora, se ele não se tratar, ele é um doente mesmo, precisando de cuidados e atrapalhando os outros. E é claro que quando a pessoa, o cérebro, é uma unidade funcional. E quando a pessoa tem um problema no cérebro, ela quebra essa unidade funcional. E principalmente do ponto de vista abstrato, a fragilidade, né, da mente, ela predispõe à entrada de espíritos inferiores. Então, quanto mais perturbada a pessoa está, mais ela vai ser assediada por espíritos tentando perturbar e atrapalhar ela e os outros, todos que convivem com ela. Então, junto com o tratamento, né, psicológico, psiquiátrico, também é indicado o tratamento espiritual, aí sim, que a pessoa tente, né, se manter na fé, manter as orações, para que as coisas deem certo. Olha, sim, por isso que eu até falei, né, do psicólogo cristão, que de preferência, né, assim, no meu caso, né, tá falando para os cristãos, né, que procure alguém que realmente também aborte. A gente sabe, eu até falei antes, né, que a causa de tudo é o espírito. E que, mas assim, ó, só que isso eu quero deixar bem claro. Existe a consequência do espírito. E a pessoa nasce e vai ter que passar por aquela doença. Isso já é desígnio que vem lá de cima. Agora, tem pessoas que daí, por descuido, por cuidar mal da vida, né, eles podem realmente entrar em condições, uso de substâncias, ambientes muito ruins que frequentam, então adquirir sim, né, vai alterando, a gente sabe que tem várias substâncias, a cocaína, o álcool, que alteram a personalidade da pessoa. Os alcoólatras já faz muitos anos que é confirmado, né, cientificamente, que eles ficam mentirosos. A pessoa que bebe regularmente, ela se torna mentiroso, queira ou não queira. Vai alterando o seu caráter. A cocaína nem se fala. Ela realmente distorce, vira do lado avesso a pessoa. E claro que daí os ambientes que as pessoas frequentam usando essas coisas, tem muitas entidades, muitos espíritos, muitas coisas que vão realmente atrapalhar. Então, em verdade, daí o que acontece, né? É tudo interligado, é uma coisa só. E quanto mais recursos a gente conseguir reunir, melhor a gente consegue tratar. O difícil é que os casos mais graves de doenças mentais, eles não estão muito disponíveis para se tratar. Eles são tratados meio que à força, conduzidos. Não querem, né, essa coisa de tratar. Mas o tratamento, ele existe, são muitas as formas e abordagens, né? O importante é que seja o tratamento sério e que realmente, né, identifique o problema, faça o diagnóstico e saiba o que está tratando. Aí a coisa funciona e dá certo. Mas enfim, o objetivo, né, da nossa palestra aqui é explicar que nós somos seres humanos e que o ser humano, independente, né, dele ter a sua espiritualidade, ele pode ter os problemas inerentes a um ser humano. E que se ele tiver uma espiritualidade, ele vai estar muito mais protegido certamente e ajuda a tratar. Mas só quando tem realmente alguma alteração mais psicológica. Quando tem uma alteração no cérebro, não adianta, ele vai ter que usar algum medicamento e isso aí é uma coisa que o ser humano viveu praticamente toda a sua existência sem tratamentos. Né? Antes nós não conhecíamos nem sequer as bactérias, os vírus. Foi lá em Luiz Pasteur, de 1800 e pouco,
Então é tão recente, né, que estamos tratando as coisas, que temos antibióticos, antivirais, que o livro do Santo Agostinho, se vocês lerem Confissões, ele fala lá, né, um amigo que teve febre, porque quando tinha febre naquela época era um terror, as pessoas morriam de febre, porque era um processo infeccioso e eles não tinham antibióticos e atribuíam a vários outros fatores e era só micro-organismo. Então, assim, a doença mental, ela tem suas falhas também, que se forem corrigidas, não mata. Hoje, tratamos a lepra, né, que era um problema gravíssimo e que as pessoas eram consideradas impuras, porque tinham lepra, não só impura no corpo, mas impura no espírito, e às vezes não era pura espiritualmente. Então, são os karmas todos que nós, como seres humanos, temos que passar. Mas a gente, né, sabe que precisamos manter a nossa fé, precisamos manter sempre a nossa coragem. E junto com qualquer tratamento, né, que fizer, manter a conexão espiritual, né? Sempre mantendo a luz acima de tudo e entendendo que quanto mais tu melhorar espiritualmente, tudo vai melhorar. Isso é uma verdade. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Que Deus abençoe a todos, né? E se tiverem problemas, trata. Amém.